uma mulher maravilhosa aqui comigo no Papo Delas, esse espaço de troca, de narrativas, que a gente, através de uma fala de outra mulher, se reconhece e amplia a nossa percepção sobre muitas coisas. Eu tô com Ana Maria Araújo, minha amiga, colega de profissão, uma amiga muito querida que esteve comigo em umas fases bem delicadas, né? Estivemos juntas. E tem uma curiosidade, né, sobre a nossa amizade. Eu fiz a graduação com Flavinha, sua filha, mas acabei ficando, foi sua amiga. Isso. Você vê as colas onde ficam, né? Isso. O que cola, onde tem a cola fica. É. Muito obrigada por você ter topado. A gente vai falar sobre mulher em envelhecimento, né? Eu nem gosto, né, do tema. Queria que você se apresentasse um pouquinho, Aninha. Bom, Ana Maria de Araújo, né, como você já mesmo colocou, sou neuropsicóloga, psicóloga de formação, trabalho com envelhecimento, trabalho auxiliando as pessoas, famílias, né, e pessoas no diagnóstico de demência ou de outros transtornos, né, do desenvolvimento, transtornos mentais. Trabalho junto com outros profissionais, com a saúde mental, trabalho com estimulação cognitiva. Sou mãe, né, de 2 filhos maravilhosos, sou avó agora de uma menina linda e um percurso de mais de 30 anos, né, de profissão, e muito feliz por estar aqui, agradecida a você, uma pessoa assim que eu admiro muito. Nós temos história, né, de percurso, de crescimento, e é muito bom estar aqui porque é um tema que eu adoro, os dois, né, o feminino e o envelhecimento. Então, muito obrigada por me dar espaço para a gente conversar. Eu que agradeço. Geminianas. E o produtor tá aqui que é só felicidade. Eu vou profundo. Aninha, mulher, que tema interessante, instigante, né? Falar de mulher e envelhecimento, né? Hoje você atende um público, né? Que você trabalha muito dentro do envelhecimento. Hoje, seu público maior é mulher ou homem? Diga aí. Olha, a maior parte das pessoas que vão para uma psicoterapia ou até avaliação, na avaliação nem tanto, mas são mais mulheres, né? Segue-se o público assim, né? Segue-se assim, as mulheres buscam mais, embora, né, estamos sendo surpreendidas com esse público masculino buscando ajuda, e buscando ajuda de mulheres, né? Porque assim, eu já tinha ouvido de algumas outras pessoas conhecidas, alguns homens dizendo assim, queria fazer psicoterapia, mas queria fazer com homem, né? Como se a mulher não fosse aliada. Primeiro que eles acham que a psicoterapeuta tem que ser uma aliada deles, né? E é uma aliada no acolhimento, não deixa de ser. Mas é como se não fosse compreender. E assim, a gente tem sido surpreendido com alguns homens buscando psicoterapia, né? Muitos homens sendo levados para avaliação e se deixando levar e cuidar. Embora, por exemplo, no campo do envelhecimento, onde eu trabalho com estimulação cognitiva, a maioria dos alunos são mulheres. E eu achei interessante isso, você tocou, eu vou aproveitar, porque onde eu faço algumas aulas, né, entre aspas, de estimulação cognitiva, ontem choveu. E aí, a maioria do que foram as mulheres. Essas mulheres são muito fiéis, cara. Bar de sol e chuva, elas estão lá. Mas assim, como elas não desistem, né, assim, nesse autocuidado. Elas vão dentro de uma academia, e aí a maioria dos que estão lá também são mulheres. A gente vê assim, como elas não desistem por causa de uma chuva, não desistem por causa de um sol quente, ou de um feriado imprensado, como se diz. Então, foi bem interessante você falar isso, porque eu me atentei ontem para isso. É meio que uma resistência, né? Mulher, além de existir, tem que resistir. Tem que resistir, exatamente. Aninha, eu estava pensando sobre a passagem do tempo, né? Como é que você tem percebido essa passagem do tempo enquanto mulher? Pois é, coincidentemente, hoje aconteceu um fato bem interessante. No grupo da minha família, uma sobrinha colocou uma foto do aniversário de 80 anos da minha mãe há 16 anos, né? E ela faleceu há 10 anos. Então, ela estava fazendo 80 anos, 6 anos depois ela faleceu. Mas colocou assim, ela com a turminha, né? As filhas e os sobrinhos. E ela dizendo assim, o tempo foi generoso conosco.
Aí uma outra, isso é uma pessoa jovem, né? Que tinha na época que uns 17 anos. Aí outras mais velhas assim, generosa nada, olha como eu envelheci. Aí a outra assim. Então assim, depende do olhar, né? Depende por onde a gente olha, essa passagem do tempo. Se eu olho por um lado positivo, se eu olho para esse espelho do passado, a gente pode achar que o tempo não foi tão generoso, porque com certeza ele não vai eternizar a juventude, né? Mas eu diria que a passagem do tempo tem trazido, eu vou falar da minha experiência e também das pessoas que eu atendo, com as pessoas com quem eu compartilho amizades também, convivência, eu percebo que tem sido realmente generoso, sim, né? Porque tem nos dado muitas oportunidades de ressignificações, de reconstruções. Eu acho que o tempo, se ele for bem aproveitado, se a gente olhar através desse espelho de futuro, de presente e futuro, a gente vai ver que nós temos 1000 oportunidades de ressignificar, inclusive o nosso passado. Aquilo que não tivemos condições, né? Aquilo que não tivemos tantas oportunidades de fazer, eu diria que o tempo, por si só, ele não faz sozinho, mas o tempo ele traz essas oportunidades. Por outro lado, quando as pessoas dizem assim, a passagem do tempo, o tempo foi generoso? Não foi. É como se a gente atribuísse, como sempre o ser humano atribui a um terceiro a responsabilidade pelo que é. E, na verdade, não foi o tempo. O que nós fizemos com esse tempo. Isso. Então, o que eu fiz lá atrás com esse tempo para chegar até agora, onde eu cheguei e como eu cheguei. E o que eu estou fazendo para ir adiante, né? Para essa longevidade com qualidade. Então, a gente atribui a um outro, a um terceiro, enquanto está em nós, né? Está conosco esses elementos, esses artifícios, essas potencialidades, essas fragilidades também. Sim. Mas o tempo por si só, ele o que faz? Realmente, ele nos traz rugas, ele nos traz manchas, ele nos traz flacidez, ele nos traz modificações estéticas, né? Mas é importante que a gente não olhe só por esse ângulo, porque nós vivemos Você que tem discutido muito aqui a questão das mulheres, né, Joana? Nós temos sofrido muito essa pressão para sermos mais jovens e nós ouvimos muitas expressões que demonstram quanto ainda estamos apoiadas nesse mito do ser jovem. Mito da beleza qualquer Da beleza, né? Então, assim, as pessoas de 70, os 70 anos de hoje são os 50 de antes, né? Não, as pessoas, você tem tantos anos, mas parece ter 20. Não, eu tenho essa idade, mas é só número. Então, isso nos mostra o quanto estamos ainda presas, né, a um padrão, digamos assim, estético e de cobrança, inclusive, que tem gerado muita cobrança. Isso, e como a gente vai abrindo mão dos outros ganhos, né? Porque a gente vai pensar o tempo e atrela muito ao que se perde, né? E para de fazer conexão com aquilo que se ganha, né? Uma mulher com 50 a mais, o que ela ganha, né? O que já ganhou, né? De experiência, de maturidade, de apoiar outras mulheres, né? De ter caminhado um pouco mais e poder dar apoio a outras mulheres, né? Então, a gente sempre, o olhar vai para o que perde e não para o que ganha, né? Se a gente pensar, você estava falando do espelho, né? Aí, essa imagem refletida, né? A gente fica naquilo que é visto, né? Não faz um olhar mais para o profundo. E é muito interessante porque, ao ouvir mulheres jovens, nós também as vimos ou as ouvimos insatisfeitas com a sua imagem. Total. Né? Ou seja, parece que não há uma idade para alcançar essa satisfação, né, completa. Porque a completude realmente ela não existe. E é através dessa incompletude que a gente vai realmente buscando, preenchendo os nossos espaços, nossos vazios. E não preenchendo outros tantos e seguindo assim. E seguindo assim também, com esses vazios, né? Então, essa coisa do espelho, você falou assim das perdas e ganhos, era isso que eu ia colocar, como a gente olha para esse passado, né? Se olharmos para o presente, olhando as nossas perdas e olharmos também para esse passado como referência, nós não vamos chegar a, digamos assim, a uma potencialidade do que é o envelhecimento. Sim. Porque nós temos ganhos. Nós ganhamos rugas, mas nós ganhamos lugares.
nós ganhamos funções, né? Há muitas mulheres que galgaram grandes espaços internos ou espaços externos, né? Que são mães, ganharam filhos, ganharam netos, ganharam novos trabalhos, ganharam novos lugares nos seus trabalhos, ou não tiveram filhos, né? Mas ocuparam novos lugares dentro da sua própria família. Ganharam novas relações com seus pais, novas relações com seus irmãos, ganharam novas amizades. Então, como você colocou, o nosso olhar está muito em cima das perdas, porque é um olhar muito... é do humano, né? De olhar as faltas, de não valorizar muito o que se tem, para que a gente possa, inclusive, seguir adiante, fazer novos planos para o que a gente quer. Sim. Eu concordo com você. Acho que a gente fica realmente engessado nesse olhar, né? E quando você falou das mulheres jovens, né? Como a gente vai... não tem idade não para essas cobranças, não. Ela não vem com envelhecimento. Ela está aí no social e nas cobranças, né? No patriarcado, no capitalismo, nesse mito da beleza. Está posto, né? Não tem idade para isso. Aninha, e me diga uma coisa. A maturidade, né? Assim, na tua opinião, esse passar do tempo, né? Ele traz que aspectos positivos em relação à maturidade da mulher? Eu estava lembrando tem um perfil que eu acompanho, Chit, o nome, são mulheres maduras, 40 a mais, e elas falam muito sobre o processo de menopausa, mas elas falam também muito do empoderamento dela na sexualidade, por exemplo, né? O quanto que essa maturidade, esse passar do tempo, trouxe para elas um lugar de autonomia na sexualidade. Né? E eu acho bem legal, lá depois até te mostro. O que tu acha disso? Eu acho que a mulher, ao longo do tempo, né, dos séculos, desde a sua origem, o feminino faz um pacto com a dor e com o sofrimento, né? E esse pacto, acho que ele vem se desconstruindo e reconstruindo com outras coisas, com o prazer, com a felicidade, com o se dar o direito de. Não é simplesmente num movimento, como os homens compreendem, feminista, de ganhar direitos, mas ganhar espaço para ser, né? É tanto que a gente fala envelhecer. Há pessoas que envelhecem com ser, mas há pessoas que envelhecer, né? Ela é uma pessoa no processo de envelhecimento. Então, há muitas mulheres hoje que estão muito empoderadas. Nós temos visto mulheres separando no envelhecimento, nesse processo de envelhecimento, tomando atitudes com medos, claro, né, com suas inseguranças, mas nem por isso se deixando levar por uma relação que não lhe traz frutos, que não lhe traz felicidade, só pelo medo de estar só. A mulher, ela tem algo que é muito característico, muito peculiar, né? Ela é agregadora, ela é muito afetiva. Então, ela está construindo novos laços. Eu acho que a maturidade, pelo menos assim, para mim, traz uma coisa muito aliviante. Não quero nem saber o que estão pensando. Não quero nem saber o que estão pensando. Eu ia falar um palavrão aqui. Exatamente, não quero nem saber o que estão pensando. Sabe, essa liberdade de ser. Essa liberdade não está atrelada a um padrão do que o outro quer que eu seja. Cada vez menos vinculada a julgamentos, né? Isso. Preocupada com julgamentos, né? Isso. E assim, eu acho que é isso que a gente tem que proporcionar às mulheres, né? Que cada vez mais nós construamos esse espaço, esse campo de beleza interior, de beleza de atitude, de felicidade. Então, as mulheres, elas têm muita facilidade de fazer amizades, de manter amizades. Não é amizade, a maioria dos homens, não todos, eu sei, né, que eu não quero discriminar nesse sentido, mas falando em relação às mulheres, como nós somos muito mais afetivas, nós temos vínculos de amizade, de afetos, que perduram. Muitos homens não têm esse lugar onde se possa falar, onde se possa desabafar, onde se possa compartilhar dores e alegrias. Então, as mulheres sabem que tem esse lugar, que elas podem construir isso. E esses espaços são muito importantes no processo de envelhecimento. As redes de apoio, né? As redes de apoio. E principalmente entre mulheres, né? Isso que você está falando. As mulheres parecem que têm uma intimidade maior com esse investimento, né? No cuidado de si e no cuidado de outras, né? Esses dias uma cliente minha, num exemplo aí que você pontuou das mulheres que se separam depois da maturidade, né? Uma cliente que se separou já depois dos 50, num casamento muito longo,
E ela, pela primeira vez, encontrou o ex-marido num lugar público e ela estava entre amigas. E como foi importante para ela, essa mulher, né, de 50 a mais, entre aquelas amigas, e as amigas apoiando ela, não, você vai passar sim, você não vai embora, você vai lá se servir, você vai viver isso e você vai olhar. Né? E ela trouxe na fala dela a importância de ter essas amigas que foram construídas, essas amizades que foram construídas ao longo do tempo, né? A sororidade dessas amigas, né? Aninha, uma outra questão que eu queria trazer para você, né? As pessoas às vezes têm muitos estigmas com a mulher madura, né? Por exemplo, acham que mulher depois dos 60 não transa, não tem desejo, né? Zelo engano. O que você acha disso? Fale disso aí para mim. A sexualidade, né? O seu riso no envelhecimento. A sexualidade no envelhecimento. Pois é, esse é um dos grandes problemas, inclusive, que a gente enfrenta junto às famílias e às pessoas que cuidam de pessoas idosas, né? Porque essa sexualidade, de qualquer forma, ela sai. Em algum momento, ela vem à tona, né? E ela se encontra com a sexualidade do outro que está escutando, que está cuidando e que muitas vezes não é bem resolvido no sentido de ser bem resolvido consigo próprio, né? E aí entra em choque. Então, assim, é a velha sem vergonha, né? É a velha enxerida, que besteira, pra que isso? Uma pessoa nessa idade namorando, como assim? Uma mulher de 60, 70 anos. Falando sobre mim, né, que tenho 62 anos já, então, assim, não é fácil romper um pouco essa barreira, né, dos preconceitos, romper essa barreira social, que nos impede muitas vezes de nos olhar até para essa sexualidade de uma forma, como fazendo parte de um processo humano, né? Exatamente. Então, assim, não é fácil porque toda uma conjuntura ao redor. Toda né? uma cultura, toda né? uma cultura que, por incrível que pareça, está muito impregnada nas pessoas jovens. Sim. Que barram a sexualidade dos mais velhos. Né? Total. E a mulher, em relação ao homem, ela é muito mais estigmatizada em relação à sua própria sexualidade. Inclusive porque assim, a gente percebe muitos homens, 50, 60 a mais, saindo de uma relação antiga e casando-se, né, com uma mulher bem mais jovem. A gente não vê isso tanto entre mulheres. Parece que para o homem isso é normatizado. Para a mulher, não. Não, tem vários estigmas, né? O homem mais velho que namora uma menina mais jovem, casa, aí assim, a sociedade apoia. Se for uma mulher mais velha com mais jovem, estimula. Se for com um homem mais jovem, né? Há muitas críticas e julgamentos. Já vai pelo lado do interesse financeiro, o que você tem para ofertar. Então, assim, há muitos mitos e muitos preconceitos que estão ao redor dessas construções. Mas a verdade é que hoje, o que a gente também tem visto, as mulheres, eu diria que elas estão sublimando ou canalizando a sua sexualidade para amizades, para novos desejos, novos prazeres, que talvez antes tenham sido, digamos, impeditivos, tenham sido impedidos ao longo da vida. Até porque a sexualidade diz de tudo isso, de tudo né? isso. Não é só o sexo em si, né? Então, assim, hoje a gente vê as mulheres falando muito sobre viajar, fazendo planos de viagem, fazendo planos de grupos de amizade, fazendo planos de novos cursos, tentando descobrir, inclusive, suas habilidades, né, nesse processo, e muito menos falando em parceiros fixos. Isso não exclui uma sexualidade, nem exclui um processo, uma relação de sexo, né? Mas que pode ser uma relação de sexo sem uma relação, digamos assim, de compromisso. Sim. De compromisso, como, né, antigamente a gente via, tem que morar juntos. Não, cada vez mais as mulheres querem relações onde você fica lá e eu aqui, e onde eu preservo a minha individualidade e eu não preciso, eu me conecto com você dentro dessa completude que eu estou e você dentro da completude que você está, né? Então, assim, essa sexualidade, ela é possível, ela não tem idade, né? Nós vemos mulheres de 80, 90 anos falando de sexo. Sim. Falando de sexo. Sim, esses dias eu estava conversando com uma cliente minha, que já é 70 a mais, e ela não foi para uma fisioterapeuta pélvica, e a fisioterapeuta passou uns exercícios, ela tinha que usar, né, os alargadores, tinha que fazer uma fisioterapia em casa.
E ela cheia de pudores para fazer isso, porque tem filhos, né? Então ela fechava a porta do quarto e aquela coisa toda, e se alguém chegar. E ela começou, nesses exercícios, a sentir prazer. E ela trouxe isso como estranhamento. Mas aos pouquinhos foi fazendo as pazes, né, com isso e tá lá. Agora adotou um amiguinho, né? E vive a sexualidade dela com 70 e poucos anos, quase 80, né? E assim, Joana, não é fácil também a gente fazer as pazes com o nosso novo corpo. Isso. É um corpo que não é o corpo jovem, né? É um corpo diferente, mas pode ser um corpo sensualizado. Isso. Né? Erotizado. Erotizado. E essa sensualização, muitas vezes, ela é abafada, né? Porque, assim, por quem está ao redor dessa pessoa? Eu tenho uma referência maravilhosa, é minha vizinha, eu falo porque ela vai depois vir aqui conversar comigo, é Isa, ela tem 80 anos, vai fazer 81. Eu conheço. Pois é, então Isa, assim, é extremamente sensualizada, erotizada, e tem uma sexualidade muito bem resolvida, porque ela se acha. Ela se acha atraente, ela se acha uma mulher. E ela não quer saber se os outros estão pensando, se os outros estão achando. Ela veste a roupinha do jeito que ela quer, ela vai para as festas e chama atenção, mas não é aquela atenção de julgamento. Mas as pessoas até admiram. É a alegria dela. A alegria de viver. O que exala aqui, né, é a alegria de vida. Ela fez um pacto com a vida. Sim. Ela não fez um pacto com a velhice, porque também tem isso. A gente pode escolher, né? Ou eu faço um pacto com o envelhecimento no processo degenerativo, adoecido, ou eu faço um pacto com o envelhecimento saudável com a vida, que é essa coisa de viver mesmo, né? Então, eu acho assim que há várias formas há vários exemplos, várias pessoas que a gente vê que tem envelhecimento saudável, que fazem novos projetos. Eu muitas vezes me perguntei, assim, rompendo os meus preconceitos, né? Porque eu tive pai velho. Meu pai tinha 79 anos de idade quando ele faleceu, eu tinha 29, era 50 anos mais velho que eu. Então, assim, para mim a velhice, e eu não via como velho, porque ele trabalhou até quase próximo a falecer. Então, um tempo desse, né, nos meus processos terapêuticos de análise, foi que eu me dei conta que meu pai já era uma pessoa idosa. Quando eu tinha 10, ele já tinha 60, né? Então, o envelhecimento para mim era algo assim que eu não enxergava. Mas quando foi chegando o meu envelhecimento, assim, eu tenho minha vida começou profissionalmente a dar um boom, né, eu diria de uns 10 anos para cá, de uns 5 anos mais ainda, de 2 anos mais ainda, e eu me perguntando, meu Deus, 62 anos, Ana, onde é que tu estás metida, Ana? Que danado tu estás fazendo com novos projetos? Vivendo. Né? Porque assim, e aí, mas é estranho. E aí esses são os padrões que a gente traz, né? É estranho pelo contexto, pelo padrão que nos atravessa, né? Assim, esses padrões que a gente aprendeu, que a gente vive, que está ao nosso redor, né? Onde você também encontra pessoas nessa idade, já, como se diz, pendurando chuteiras, e assim, pessoas às vezes depressivas ou sem planos nenhum. Porque a questão não é você deixar trabalhar, não quero nada mais com trabalho. Mas eu tenho outros projetos de vida para mim, pessoais, ou familiares, ou amorosos, seja lá o que for, né? Mas, assim, isso é importante. Então, eu tenho uma rede de apoio social maravilhosa, eu tenho muitos amigos, e profissionalmente também. Então, isso me traz muita vida, me traz muita energia, né? E, para mim, envelhecer, eu acho que é isso. O corpo sente... Claro, gente, né? Claro que a gente tem mais cansaço, a gente vai sentir mais dores, vai ter aquele dia do pico hipertensivo, mas que isso não seja o nosso cenário. Que isso não seja o meu foco, porque aquilo ali é um momento, mas eu tenho que olhar ao redor. O que é que está ao meu redor? Está aqui com você, né, Joana? Né, assim, enfrentando o microfone, enfrentando câmera, falando sobre isso, falando sobre mim, falando... E eu tenho algo assim, eu tenho uma ligação muito grande com pessoas mais jovens, né? E eu tenho aprendido muito com vocês, eu vou lhe incluir nesse processo também. Eu tenho aprendido muito com meus filhos,
Muito. Minha filha me ensinou muito. Me ensinou até aquilo que eu não pude aprender com minha mãe, porque talvez ela não tivesse tanto para dar, né? Mas minha filha, meu filho, né, assim, as amigas que eu tenho, as pessoas com quem eu convivo, que eu tive ao longo do tempo, cada uma foi acrescentando. E qual a diferença? Minha porta está aberta. Minha porta está aberta para aprender, Sim. né? É o pacto que você faz com a vida, né? É o Porque é pacto bem que isso eu que você faço. falou, né? A gente pode decidir durante a passagem do tempo em que é que a gente se fixa, né? Se eu vou ficar o tempo todo conectado com aquilo que eu estou perdendo por esse tempo estar passando, ou com aquilo que eu estou ganhando, ou com a possibilidade da saúde, dos novos projetos, né? Do prazer, da sublimação do prazer, né? Em todas as áreas. E assim, eu vejo adoecimentos, todos nós estamos fadados com possibilidade de adoecimento, de qualquer doença, seja ela grave ou leve. E eu costumo dizer que tudo depende de como a doença vai encontrar o sujeito. Há algumas pessoas que vão de encontro à doença, vão lá buscar, vão encontrar a doença, né? Outras pessoas, a doença encontra ele ou ela. E quando a doença encontra ela e ela está bem, e elas têm esse pacto com a vida, o impacto da doença é muito menor, né? né? Você consegue atravessar de uma forma mais saudável, né? Isso, sem tantos danos, né? Eu acho que a gente tem que compreender que isso tudo faz parte do processo natural da vida, né? Mas que a gente pode atravessar esse processo de vida sem tantos danos. Sim, eu penso que as mulheres estão realmente lidando, né, de uma forma menos traumática com o processo de envelhecimento atualmente. A gente escuta mulheres falando, né, sobre a questão do etarismo, a gente tem grupos de apoio, a gente tem profissionais voltados para isso, né? Então, realmente, a gente vem passando, as mulheres vêm falando mais de uma forma mais tranquila, né? Recentemente, eu tenho um grupo de leitura e a gente fez uma leitura de um livro que é chamado Envelhecer é para os Fortes. E lá é a história do feminismo do Brasil, né, ao longo dos tempos. Aí as mulheres, as feministas lá de trás, falando das questões, as lutas que elas precisaram travar, e hoje, né, elas falando de tudo isso e falando do processo de envelhecimento. E uma das coisas que me chamava a atenção era que, independente das lutas que essas mulheres travaram, né, durante essa passagem do tempo, todas elas tinham uma ação um pacto muito ativo com o cuidado a si, né? Isso fazia diferença, né? Como essa mulher que está envelhecendo, se ela tem essa consciência desse cuidado a si, né? Dela assumir o centro do palco na própria vida, como esse processo ele vai acontecendo de uma forma menos adoecida, menos traumática, com mais vitalidade, né? Com mais projetos, né? Sim, com certeza. E assim, a gente tem visto as mulheres com mais atitudes, eu diria, com mais coragem para tomar atitudes, para fazer planos, né? Assim, ou eu falei aqui em romper relacionamentos, mas a gente tem visto também mulheres iniciando relacionamentos amorosos, se arriscando, né? No sentido de vida, sendo ousada no sentido de vida. Eu tenho algumas amigas e a gente está num projeto de ir para Santiago de Compostela. Eita! É um caminho, esse que a gente queria fazer de 300 e poucos quilômetros, né? E eu vejo assim, menina, o que tu vai fazer? E eu entrei num aplicativo, um site, e eu vi muitas pessoas idosas fazendo esse percurso. Inclusive no Brasil tem o Caminho da Fé, e algumas pessoas vão e tem muitos idosos e mulheres, né? Então as mulheres estão rompendo, inclusive, esse caminho literal, né? De muitos trajetos. De achar que precisa ir com alguém, de que não pode sozinha, que não pode com um grupo de amigas, né? Então, assim, a gente tem visto já mulheres fazendo viagens sozinhas. Eu conheci uma idosa uma vez no aeroporto. Ela tinha, na época, 85 anos e ela tinha filhos que moravam na Europa e ela morava aqui no Brasil. E aí ela ia sozinha, ela viajava sozinha. Anualmente, elas faziam umas 3 viagens, né, para esse lugar, lá para a Europa, e ia sozinha. E fazia todas as escalas, todas as conexões, ou seja,
desafiando, né, esse processo, até o próprio envelhecimento. Claro, com os cuidados. Eu acho que a gente também não pode negar e negligenciar, porque na hora que a gente nega, a gente negligencia. Mas eu acho que quando a gente tem apoio, tem cuidado, e a gente tem consciência do nosso lugar, seja como mulher, seja como idoso ou idosa, eu acho que a gente vai cuidando melhor disso e criando mais possibilidades de fazer da forma segura. Saindo do que é impeditivo, né? Há possibilidade de forma adaptativa, né? Aninha, isso que você falou me tocou na coisa da forma como as mulheres, né, gerenciam os afetos, né? Como a gente vai hierarquizando os afetos, né? Colocando, por exemplo, uma mulher madura que não tem um parceiro amoroso, muitas vezes fica lá escondida dentro de casa, digitalizada, não faz esse movimento de viajar, de encontrar pessoas, né? Como é importante a gente entender que o afeto ele não está só relacionado a um par romântico, né? Isso. Como existe uma gama de afetos que ao longo do tempo essa mulher vai construindo, né? E assim, isso aí leva até uma outra ideia, né? É que a mulher sozinha, por exemplo, num espaço social, ela está à procura de um parceiro, né? E os homens muitas vezes não se conformam, que ela está ali para se divertir, para curtir aquele momento, seja com suas amigas, seja sozinha, né? Então, assim, também não era visto isso. Hoje a gente vê muito mais. E eu acho que a sociedade está se acostumando com isso, sabe, Joana? Tá se mostrando menos julgativa, né? Mais receptiva a essas mulheres que estão saindo de casa. Você falou disso, eu lembrei. Na época que a gente ainda tinha aqueles encontros, que a gente ia para sua casa tomar vinho. Eu lembro que uma vez eu vim do trabalho, parei no restaurante e fiquei lá sentada tomando um vinho só. Mas os olhares, né, dos garçons, das pessoas que chegavam, e eu sustentando aquilo, né? Eu lá com a minha tacinha de vinho, eu disse, eu vou sustentar, eu vou ficar aqui, vou ver, vou fazer esse experimento, né? Mas você vê como ainda é difícil as pessoas sustentar a escolha de uma mulher de estar sozinha no lugar, desacompanhada, né? Na verdade, acompanhada de si, né? Eu tenho vários exemplos, inclusive eu avaliei, na avaliação, né, uma paciente de psicoterapia, ela tem mais de 80 anos de idade, e ela veio mais para uma avaliação para ver se ela realmente estava com, digamos assim, com a lúcida, né? Para ela poder renovar aí alguma coisa em relação ao Detran e outras coisas. Mas ela tem mais de 80 anos, a verdade é essa, e ela vai a teatro só. Ela vai a cinema sozinha, ela mora só. E mora só tem pessoas que moram com ela que fazem companhia. Mas ela vai a todos os lugares sozinha, ela viaja, ela se liga a grupos de viagem e ela viaja. Ela vai a teatro, ela vai a show, né? Então, assim, nós vamos encontrar várias pessoas que têm esse movimento. Eu conheço várias mulheres que fazem esse movimento, inclusive sendo casadas. Isso, que é importante, né? Também, a individualidade. Que é importante, porque o marido não quer, porque não gosta. Mas eu gosto. Mas o que eu estou querendo dizer é como o feminino, né? Como nós mulheres estamos fazendo esse movimento de sair, mesmo no envelhecimento. Mesmo no envelhecimento, exatamente. Eu queria mandar aqui uma pergunta para você, Ana Maria, que daqui a pouco eu tenho que fazer. Mas, antes disso, deixa eu dizer uma coisa. Você falou disso, eu lembrei de um casal que eu acompanho, né? E o marido, um casal já acima dos 60, o marido muito apático. E ela, uma energia, uma vitalidade. E o grande conflito deles era justamente ela querendo ir para a vida, ela querendo ir para o sol, ela querendo... E ele em casa, no celular, no joguinho de palavra cruzada, no apartamento, né? E até eles entenderem, né? E olha que é um casal que está 30 anos, 40 anos juntos, né? Até ela, principalmente, ela se autorizar a dizer para ele, chegar para ele e dizer assim, tudo bem você não querer ir, mas eu vou fazer minha caminhada na praia. Né? Até ela conseguir chegar a isso, né? E poder falar, né? Foi um processo. Mas hoje eu fico tão feliz porque ela tem trazido isso de uma forma tão simples. Ela fala, não, eu comunico para ele. Mas se ele não quiser ir, tudo bem, eu vou. Eu convido. Se ele quiser ir, é isso que você está falando. Né? E vou só complementar isso que você está falando, porque ainda tem uma carga muito pesada das mulheres. Da ideia, a gente escuta muito, faz assim, doutora, eu não sou uma mulher viúva, eu estou me sentindo uma mulher viúva andando sozinha. Entendeu? Assim, como eu sendo casada... Eu sou viúva de marido vivo. De marido vivo, né? Então, talvez ainda temos muito, muito caminho pela frente para construir, para legitimar esse lugar de que cada um pode fazer
né, seguir os seus desejos sem que isso rompa a relação, Isso, sem que isso cause o desgosto na relação. isso, Né? o término da relação. O término da Porque é relação. tão- Ou o abandono, o né? A abandono. sensação de abandono. Você está abandonando. E tem mais, os filhos cobram. Você está abandonando o papai. Você vai Tá abandonando, você vai sozinha. Não é possível. Você agora só vive não sei o quê, com as amigas. E papai fica aí sozinho, coitado, nesse sofá. Então, assim, nós ainda temos muito conteúdo, Demais. né? Assim, circulando nesse universo que e os próprios filhos que nós temos que desmistificar. Esse é um processo, eu acho que a gente já avançou muito. Mas em relação ao envelhecimento, nós avançamos, viver mais. A ciência conseguiu com que a gente alongar a vida, né? Mas eu acho que agora a gente precisa trabalhar como viver mais. Com qualidade. Com que qualidade é? Como é que eu vou chegar a 100, 110? Como eu vou estar chegando a esses 110, né? Eu acho que abrir mais discussões, eu acho que criar mais elementos sociais, emocionais. Trabalhar mais na profilaxia ao longo do tempo, né? Familiares, eu acho que a família tem um papel muito importante. E, claro, nós somos construídos dentro de padrões, né, muito arraigados de preconceitos. E não é fácil desconstruir tudo isso. E principalmente quando um adoece. Se tem um casal, quando um deles adoece. O que nós vemos? A maioria das mulheres sucumbem. Assumindo papéis de cuidado eternamente e sucumbindo. E quando, né, são homens viúvos, né, que não têm esposos, solteiros, quem ocupa isso geralmente é uma mulher. Isso. Seja uma irmã, uma filha, quase sempre. Os lugares de cuidado. A maioria dos cuidadores, das cuidadoras são mulheres, né? Pois bem, que bom ter você aqui, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta que mandaram assim no nosso canal, sabe? Certo. É uma brincadeira, né? Se a gente pudesse promover um encontro, né, da Ana Maria de 62, né, e entrasse por essa porta a Ana Maria de 20 anos, né? O que será que aconteceria? O que essa de 20 anos diria para essa mulher e essa mulher diria para essa menina? Nossa, o que eu diria, eu até me emocionei. O que eu diria para essa menina de 20 anos, né? Você não sabe o que você tem que aprender. Você não sabe o que a de 20 diria para a de 60. Eu nunca imaginei que você chegasse aí desse jeito. Se eu soubesse, não teria sofrido tanto. A gente sofre por tanta coisa, meu Deus. Nisso, a passagem do tempo é fantástica. É fantástica. Porque nisso, Chico Xavier tem razão. Tudo passa. A gente deixa de complicar, né? Deixa de complicar. A gente descomplica, né? As coisas ficam muito mais leves, né? Essa brincadeira que eu fiz com você foi um telespectador que mandou, mas eu faço muito isso no consultório com alguns pacientes. Eu peço para fazer essa analogia. E olha que eu me emocionei aqui, viu? E aí eu quase vi assim, a pessoa entrando ali. É muito interessante. No consultório eu faço assim, eu saio do consultório, bato na porta e peço para a pessoa imaginar. E é isso, né? Porque é esse encontro, né? De dizer, poxa, olha, você não precisa ter sofrido tanto, aproveite, tá tudo certo. E claro que não deixa de existir dentro de nós, não vou ser hipócrita, aquela coisa, se eu tivesse essa idade com o que eu sei hoje, todo mundo faz essa... É o sonho de todos. Não é a vida, né? Esse é o ideal. E não é a vida. Jamais seria a cabeça que eu tenho hoje, esses saberes, sem ter feito esse percurso de 42 anos, né? Mas lhe digo, Joana, hoje é assim, a minha satisfação, a minha alegria, a minha vitalidade, é que eu possa passar para minha filha, para o meu filho, Honora, né? Para a neta, para as pessoas que fizerem a composição da minha família, né, meu genro, para as pessoas amigas, para minhas irmãs, para as sobrinhas, que eu possa passar isso, né, que nós estamos aqui para evoluir, que a gente pode crescer sim, que a gente não precisa sucumbir num lugar de, digamos assim, de fracasso, eu diria. A vida é muito rica, gente. Isso. E nada se acaba, né? Tudo se eterniza. Se a gente pensar a própria existência, né? Claro. A matéria, né? Isso vai, mas isso que você está dizendo, isso que perpassa, né? É o legado. Exatamente. É o que vai escoando.
Obrigada, minha amiga. Como sempre. Obrigada a você por ter me escolhido, né? Obrigada a você. Para falar com você, para estar aqui, para conversar com você. Um tema que eu amo, né? Eu sou muito apaixonada. E fala com muita propriedade. Porque é de verdade. Porque é de verdade. E além de tudo, se você me perguntar hoje, Ana, o que é que mudou? Você falar de envelhecimento aos 40 e falar de envelhecimento hoje já idosa. Outra coisa. Hoje eu falo sabendo exatamente cada ponto. Do que está falando. Quando uma pessoa idosa chega para mim, eu me identifico. A minha empatia é outra, né? E assim, eu assumo a idade que eu tenho, eu não tenho medo de falar a minha idade e adoro procurar estacionamento que tem idoso para eu botar meu cartão. Obrigada, Ana. Tá bom. Obrigada a você também. Ai, sucesso, sucesso. Eu sou vendo essa Joana muito linda, maravilhosa. E seguindo sucesso. Pra nós.